Então, vamos lá para fechar aqui a revisão. Terceira e última parte. Vamos falar de efeito Bohr. O que é o efeito Bohr? O conceito que está lá no guide. É o desvio da curva de dissociação do oxigênio e hemoglobina para a direita, em resposta ao aumento de dióxido de carbono e de íons de hidrogênio no sangue. Tem um efeito significativo para intensificar a liberação de oxigênio no sangue para os tecidos e intensificar a oxigenação do sangue nos pulmões, certo? Enquanto o sangue atravessa os tecidos, o dióxido de carbono se difunde das células para o sangue. Vamos traduzir o que está aí escrito. Quando a gente tem uma grande quantidade de dióxido de carbono no sangue, a gente sabe que a gente tem um aumento da PCO2. O aumento da PCO2, entre outros fatores, desloca a curva da afinidade da hemoglobina com oxigênio para a direita. A curva normal é a rosa, o aumento da PCO2 desloca a curva para a direita, ou seja, diminui a afinidade da hemoglobina com o oxigênio. Quando isso acontece, o oxigênio é liberado mais rapidamente e mais facilmente da hemoglobina para os tecidos, fazendo com que a hemoglobina se encontre livre em maior quantidade. Com a hemoglobina livre em maior quantidade, esse excesso de dióxido de carbono tende a se ligar a ela, formando a carbohemoglobina. E esse excesso de hemoglobina, quando chega aqui, os capilares perialveolares vão, vai ocorrer um gradiente de concentração tão intenso pelo excesso de CO2 nas hemoglobinas que vai ocorrer a difusão em grande quantidade de CO2 do sangue para os alvéolos, certo? Esse elevado gradiente de concentração faz com que muito O2, muito CO2, na verdade, vá do sangue para os alvéolos e dos alvéolos para o meio externo. Tá? Isso já acontece naturalmente, mas o aumento da PCO2 faz com que isso se intensifique. Quando a gente bota muito CO2 para fora, a gente diminui a PCO2 e faz com que essa curva novamente volte para a esquerda e fique normal, como está aí na linha rosa. Tá? Então você vê que o nosso corpo se adapta com seus mecanismos fisiológicos a essa alteração na PCO2 que fazem com que a curva seja deslocada para a direita, mas depois a PCO2 volta ao normal, novamente a curva é deslocada para a esquerda. E nesse meio tempo, nosso corpo faz de tudo para não faltar oxigênio aos tecidos, por isso que libera facilmente o O2 para as células, para os nossos tecidos. Certo? Esse é o efeito Bohr. Pronto. E agora, para fechar, vamos fazer um resumo de troca gasosa alveolar, ou seja, vamos falar um pouco da hematose pulmonar. Ela é influenciada por oxigênio que chega aos alvéolos, que vai depender da composição do ar inspirado. Você inspirar um ar atmosférico, que é cerca de 21% de oxigênio, e você expirar um ar, por exemplo, de uma fumaça cheio de CO2, cheio de monóxido de carbono, vai ser diferente a quantidade de oxigênio que chega nos alvéolos, que também depende da ventilação alveolar, ou seja, a quantidade de ar que chega, que aí vai depender da frequência e da amplitude respiratória, sendo diretamente proporcional a estes, e estes, frequência e amplitude respiratória, sendo influenciados pelos centros apnêutico, pneumotáxico e o centro quimiosensível, lá na ponte e no bulbo, no tronco encefálico. A ventilação alveolar também depende da resistência das vias aéreas, sendo inversamente proporcional a elas. Quanto maior a resistência das vias aéreas, menor a ventilação. Quanto menor a resistência das vias aéreas, maior a ventilação. Então, indivíduos que têm, por exemplo, asma, tendem a ter bronquioconstrição, vão ter maior resistência de vias aéreas, consequentemente menor ventilação alveolar, consequentemente menos O2 chega aos alvéolos. E a ventilação alveolar também depende da complacência pulmonar, ou seja, a capacidade do pulmão de se expandir, sendo diretamente proporcional a estas e sendo esta reduzida em indivíduos com doenças restritivas. Beleza? Doenças restritivas
a gente sabe que a elastância que está aumentada, complacência reduzida, o indivíduo tem dificuldade de inspirar, então ele tem a ventilação alveolar prejudicada. E a troca gasosa alveolar também depende de uma adequada perfusão dos alvéolos, porque a gente sabe que se tiver uma ventilação adequada, ou seja, uma O2 que chega nos alvéolos em quantidades ideais, mas uma perfusão, por exemplo, inadequada, a gente vai ter aquele espaço morto fisiológico. Não adianta ter muito ar e pouco sangue. E o contrário também é verdadeiro, nesse caso no shunt pulmonar. Troca gasosa alveolar também depende da difusão de gases dos alvéolos para o sangue, que estão ali nos capilares perialveolares. E a gente viu que a difusão vai depender de quê? Da área da superfície, sendo diretamente proporcional a esta, da distância da difusão, sendo inversamente proporcional à espessura da parede do alvéolo e diretamente proporcional à quantidade de fluido. Aliás, inversamente proporcional à quantidade de fluido. Perdão, que seria o caso do edema, né? Quando tem muito fluido, tem edema, vai ter dificuldade em difundir. Então, inversamente proporcional tanto à espessura quanto à quantidade de fluido. A questão da difusão que a gente viu em alguns slides anteriores. Tudo isso aí vai influenciar a troca gasosa alveolar, que é primordial para a nossa respiração e para o funcionamento do nosso corpo. Então é isso.